um livro que temos todos que ler, porque quando as coisas acabam, será que acabam mesmo? Livros? Gosto! De Maria João Covas. Hoje estou aqui para te falar de A Canção do Rio, de Eleanor Scherer. Primeiro que tudo, eu quero agradecer à Singular o facto de me ter sido este exemplar. Muito obrigado, foi muito gentil da vossa parte. E deixem que vos diga que este livro é um murro no estômago. É realmente um murro no estômago. É um livro que eu vou começar por vos mostrar esta capa. Isso assim a luz já não faz reflexo. Porque esta capa, apesar de ser lindíssima e de ter tudo a ver com este livro, eu tenho algum medo que no meio das prateleiras passe despercebida e que não chame a atenção para a magnitude do livro. Apesar da proliferação das cores, eu espero muito que este livro seja muito lido, porque este livro é uma obra-prima. Não só pela escrita, mas fundamentalmente pela importância da temática e pela necessidade de todos nós refletirmos sobre esta temática. Este livro conta a história da Rachel. A Rachel é alguém que foge da plantação exatamente na manhã em que é anunciado o fim da escravatura. No entanto, quando é anunciado o fim da escravatura, é também dito que durante 6 anos todos aqueles que foram libertados deveriam ficar a fazer as atividades que estavam a fazer, mas como aprendizes. Ou seja, há aqui uma ironia, se quiserem, latente nesta alteração de semântica de uma situação que é rigorosamente a mesma. A Rachel começa então aqui também uma demanda, que é uma demanda que eu acho perfeitamente legítima, mas muito comovente. A Rachel vai à procura dos seus filhos. A Rachel quer ter a certeza que, se encontrar os filhos, os reconhece, quer ter a certeza se há similitudes, parecenças entre ela e os filhos. Portanto, a Rachel vai à procura daquilo que lhe foi arrancado e que era aquilo que de mais precioso ela tinha, que eram os seus filhos. E a história vai se desenvolvendo a partir daí. É uma história fantástica sobre, se quiserem, liberdade, sobre direitos humanos, sobre respeito pelo outro, que às vezes é difícil, sobre o amor de uma mãe. Sobre o amor de uma mãe, e aí já não há nada maior e mais incondicional do que esse amor. E portanto a Rachel vai lutar por esse amor. É um livro que tem um início lento. Não desistam, porque progressivamente ele embranha o leitor de tal forma, e eu acho que é propositado este início lento, ou seja, há aqui também, se quiser, uma sedução do leitor e enfiar o leitor dentro da história, que depois a leitura se torna viciante e compulsiva. É um livro que acaba por ser tão bem construído, que nos dá essa dimensão do terror que é ser escravizado por alguém, o terror que é a nossa vida depender da vontade de outra pessoa, o terror que é decidirem o que é que fazem com os nossos filhos sem nós termos poder de tomada de decisão no assunto. É aterrador tudo isto. Mas depois a autora acaba por nos dar também umas descrições tão bonitas. As descrições do Caribe são fantásticas, apesar de ter aspectos angustiantes pelo meio, bastante angustiantes, deixem que vos diga. Mas as descrições em si do Caribe são muito, muito bonitas. Estava eu então a dizer que, apesar de toda essa tristeza, toda essa angústia, toda essa, maldade,
ela depois dá-nos descrições lindíssimas, dá-nos momentos de pura aventura, se quiserem, e dá-nos momentos em que eu acho que há ali um pouco de humor por trás, que nos cativa e que nos leva a não conseguir deixar de ler o livro. No fundo, é um livro onde nós temos aqui a Rachel em toda a sua dimensão. Ela conta-nos aquilo que aconteceu e conta-nos os seus sentimentos, conta-nos também a sua viagem interior, a maneira como ela conseguiu gerir esses acontecimentos e sobreviver. É, na verdade, um livro que nos leva por acontecimentos históricos, mas que nos leva para dentro desta mulher e que nos leva a quase como se todas as mulheres que passaram por aquela situação tivessem esta voz desta Rachel e tivessem esta forma de estar desta Rachel. É um romance que também valoriza de alguma forma a memória, porque é um contar da história, e a memória, sendo seletiva, aquilo que nós começamos a perceber logo no livro é que ela vai nos dar aquilo que foi importante para ela e que foi decisivo para ela. E muitas vezes esses acontecimentos foram muito cruéis também, e portanto nós vamos juntar aqui uma amálgama de sentimentos que passam para o leitor e que fazem com que o leitor também viva esta história e com que o leitor também se sinta parte integrante dessa história. E isso é de um livro muito bem escrito. É um livro muito impactante, porque exatamente por causa de ser tão real. E isso é algo que eu acho que eu começo a valorizar muito nos livros, que é esta voz de verdade, que mesmo que seja ficção e mesmo que seja inventado, o que não é o caso, pareceu-me, é importante para que eu consiga aderir ao livro e para que eu me consiga envolver no livro, seja um livro duro como este, seja um livro mais leve, seja um livro mais denso ou menos denso. Há esta verdade que as personagens têm que me dar, há esta verdade que a escrita do narrador tem que me transmitir, e que neste livro estavas tudo certo no momento certo. Foi duro, foi impactante, valeu a pena, valeu muito a pena. Eu não conhecia nada da história do Caribe, não conhecia nada do que se tinha passado na altura da abolição da escravatura no Caribe, e foi quase uma vergonha pensar aconteceu isto e nós não soubemos, ou pelo menos eu não soube. Claro que todos nós sabemos o que foi a abolição da escravatura, claro que todos nós sabemos o que foi a escravatura, mas sabemos nos países grandes, sabemos nos países que neste momento têm poder económico. Estou a pensar, por exemplo, nos Estados Unidos da América ou em alguns países de África. Agora, especificamente no Caribe, eu não sabia. E sobre esse ponto de vista, eu também gostei muito de que esta história fosse partilhada, porque acaba por nos dizer, atenção, há muitas coisas ainda sobre este momento histórico que nós ainda não sabemos e que é preciso salvaguardar. Para além disso, é um livro de amor de mãe. E aí, meu Deus, aí não sei o que é que eu faria em condições semelhantes. Por outro lado, é também um livro onde nós percebemos que a distância do poder político pode modificar a vida das pessoas. E o que é que eu quero dizer com isto? O Caribe era inglês na altura, estava sob o domínio da Inglaterra, e portanto, quando a Inglaterra faz a abolição da escravatura, faz a abolição da escravatura. O que é que acontece? Acontece que os fazendeiros brancos no Caribe, neste caso mais especificamente em Barbados, acabam por ter outras ideias, e são eles que digamos que implicam, que constroem aquela suposta lei, aquela proposta lei de os escravos se transformarem em aprendizes e terem que continuar a trabalhar no mesmo sítio para as mesmas pessoas por mais 6 anos. Ou seja, lá está, como eu dizia no início do vídeo, a tal questão de semântica da palavra escravatura
e da palavra escravos que passam a aprendidos, mas que na realidade é rigorosamente a mesma coisa. E que é essa dominação de um território que não é nosso também que ajuda a que isto se faça. Há só uma última coisa que eu vos quero contar e que pode ser um pequeno spoiler, que é o seguinte. A Rachel vai recitando sempre os nomes dos seus filhos. E enquanto os nomeia, ela ressuscita-os. No sentido de os ter perto de si. Atenção, calma. Ela nomeia-os como uma forma implícita de não os esquecer e de alguma forma os trazer para junto de si. E aqui isso é muito importante e é muito interessante porque é através deste poder da palavra que ela acaba por fazer isso. No entanto, como qualquer mãe, ela cria expectativas essas que muitas vezes, e durante a sua demanda, durante a sua viagem, ela acaba por consciencializar que muitas vezes não é aquilo que ela esperava, porque obviamente as crianças cresceram, obviamente as crianças adaptaram-se à sua nova vida, algumas delas já não são escravas e, portanto, tudo isso acaba por fazer com que aquelas crianças que foram tiradas à Rachel já não sejam exatamente as mesmas que ela encontra na sua demanda e no seu processo de procura. E isto é tanto mais interessante que num livro onde se debate liberdade, onde no fundo se questiona liberdade, até que ponto é que a Rachel vai aceitar esta liberdade de escolha dos filhos, até que ponto esta liberdade destas crianças é posta em causa ou não por causa das expectativas de uma mãe e com que direito isso acontece ou não. Mas para saberem se isso aconteceu, vão ter que ler A Canção do Rio, vão ter que se preparar para sofrer, mas é aquele sofrer bom que os leitores gostam e que vale a pena, mas muito a pena acompanhar. E pronto, que fica a minha opinião sobre A Canção do Rio. Digam-me se já leram, digam-me se estou a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.